O presidente Lula disse, 1 ou 2 semanas atrás, que não quer falar do golpe de 64, que quer olhar para frente, não quer remoer o passado. Alguns dias depois, ele deu mais um passo. Orientou seus ministros a não fazerem eventos, nada atinente aos 60 anos do golpe. Olha, em 1995, no primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso, o comando do Exército suspendeu a realização de celebração pelo evento de 64. Eles não chamavam de golpe, evidentemente. Fernando Henrique era o presidente, uma pessoa que foi contrária à ditadura, uma pessoa de oposição. Então, o comando do Exército julgou que seria constrangedor fazer a celebração. Notaram como o Brasil mudou em 30 anos, em 29 anos, de 95 até 2024. Naquele ano, o comando do Exército não faz o evento para não criar constrangimento com o presidente. Agora, o presidente não quer eventos para não incomodar os militares. Muita gente pensa que nós, historiadores, professores de história, pesquisadores, e as pessoas em geral, estudam o passado para entender melhor o presente. Mas seria bom nunca perder de vista que o presente condiciona, pesa muito na maneira como o passado é interpretado, é trazido de volta. Lula não pode falar, mas nós podemos, né? Eu quero entrar um pouco nessa discussão dos 60 anos do golpe e do regime militar, de alguma forma, tratando de um livro, de um personagem desse período, desses eventos. O general Mourão, Olímpio Mourão Filho. Ele publicou em 1978 esse livro, Memórias, a Verdade de um Revolucionário. É um trabalho apresentado, organizado pelo historiador Hélio Silva. Preste muita atenção na data de publicação. 1978 é o momento da chamada abertura. Então, o Brasil vive a expectativa, né, e já mobilizações pela redemocratização. E o Mourão não é o Hamilton Mourão, não confundir o senador de hoje, né? É o comandante militar, o general Mourão, que precipitou as ações do golpe em 64, em Minas Gerais. Precipitou no sentido de que ele não estava no comando central das articulações. Aliás, ele disse que não havia esse comando central. Eu dizia, o ano de 78 é muito importante porque é um momento de mobilização pela volta da democracia. E o Mourão entra em cena para defender o que, na interpretação dele, foi a Revolução de 64. A primeira coisa que me chama a atenção é exatamente isso. Ele se coloca como revolucionário. Nos anos 60, a palavra de ordem era a revolução. Marcelo Ridente é um dos historiadores, um dos pesquisadores que falam disso. Então, as próprias pessoas que desfecharam o golpe em 64 se intitularam, né, revolucionários. Uma outra palavra de ordem nos anos 60 era a reforma agrária. Tem um texto de José Graziano da Silva em que ele fala isso. Qual reforma agrária? Porque praticamente todo mundo defendia algum tipo de reforma agrária. Mas é curioso que nos anos 70, no final dos anos 70, a palavra de ordem não é mais revolução. Então, por qual razão Mourão insiste no uso desse termo? Pode ser que ele continue, né, entendendo que foi revolução, mas eu tenho uma outra hipótese. Eu penso que, além disso, ele quer pregar em João Goulart a imagem do golpista. Então, ao insistir na ideia de que a tomada do poder foi uma revolução, e ele coloca isso ao longo do livro, ele cola no outro a imagem do oposto, né, do golpista.
Ele diz textualmente: eu não esperava que Goulart aguardaria até maio de 64 para dar um golpe. Então, a narrativa de Mourão insiste na ideia de que a tomada do poder de Goulart, dos militares contra Goulart, foi uma... Ele não fala em contra-golpe, foi uma revolução contrária, né, a um golpe que estaria em curso por parte do presidente. Ora, vários pesquisadores já mostraram, chamaram atenção para o fato de que, com toda a devassa feita pelo regime militar depois de 64, não se encontrou nenhum documento que comprovasse um plano golpista de Goulart. Outras coisas que o Mourão coloca num exercício de memória que o Porriquet diria uma recordação laboriosa, ou seja, uma evocação do passado cuidadosamente planejada para gerar uma narrativa que lhe interessa. Outros pontos que ele coloca é que a intervenção contra Goulart era um consenso nacional para colocar fim às loucuras que aquele governo fazia. E é lógico, a maior loucura seria, né, a implantação do comunismo. É curioso porque nem entre os militares havia consenso. O próprio texto de Mourão mostra isso. Aliás, o texto é rico em alguns aspectos nesse ponto. Ele critica, por exemplo, a Escola Superior de Guerra, que era, segundo ele, uma instituição com vocação totalitária. E é exatamente o discurso anticomunista que unifica, né, a frente de oposição. E isso aparece muito fortemente no próprio texto de Mourão. Então, há muito que se estudar, se debater sobre 64 e sobre o regime. Eu estou usando aqui esse texto de Mourão como um exemplo dessas disputas pela memória acerca do assunto. Eu já estou participando desse debate a partir de um artigo que publiquei sobre a trajetória de um parlamentar mineiro, o Oscar Dias Correia, uma liderança da UDN, um duro combatente contra João Goulart, e um desses que adotava esse discurso do risco do comunismo. Ali é um trabalho mais acadêmico, vamos dizer assim. Está na revista História de São Paulo. E nós gravamos também, aqui no podcast Tempos, uma entrevista com o professor Rodrigo Mota, Rodrigo Pato Samota, um grande especialista nesse assunto. E fique ligado, a gente vai publicar na virada de março para abril essa entrevista imperdível sobre esse assunto.